Oi, tudo bem? Essa aula ela é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os 3 links estão na descrição. Valeu! Beleza. Passando aqui as páginas, né? Questão 17, 18. Questão 17. Essa questão ela é bem interessante porque uma coisa muito parecida caiu na prova da Unicamp e é uma coisa que não costumava aparecer tanto, que é, adiantando aqui para você, o KOW, né, que é a coeficiente de partição. Vamos ler a questão que eu já explico o desenho, tem bastante coisa nessa questão para a gente estudar. Então, poluentes orgânicos persistentes, os POPs, são compostos que persistem no ambiente por longos períodos, ou seja, são pouco degradados naturalmente, magnificando-se ao longo da teia, né, ou da cadeia trófica, e provocam efeitos adversos à saúde e ao meio ambiente. Então, ele fica lá no ambiente, ele não se degrada em outras coisas, e ele vai se acumulando na cadeia, né? Então, pequenos crustáceos têm um pouquinho, peixes pequenos já tem mais, peixes maiores vão ter muito, se estiver no ambiente aquático, né? Peixes maiores já vai ter muito mais, e o ser humano que come esse peixe vai acumular mais ainda, né? Então ele vai se acumulando, magnificando ao longo da teia trófica, da cadeia trófica, beleza? Então, só para você entender o que aconteceu aqui. Entre eles estão alguns compostos orgânicos clorados, utilizados como pesticidas e isolantes de chamas, então anti-chamas. Uma das características dos POPs é que são pouco hidrossolúveis, ou seja, eles não são solúveis em água, com elevada tendência de interagir com lipídios, né? Óleo, gordura, cera, coisas apolares. Uma forma padronizada de se medir essa tendência é pelo cálculo do coeficiente de partição, KOW. Para você entender, esse O é de octanol e o W é de water, né? Água. Então, K, octanol, água. Às vezes ele aparece como KOA, por causa que em vez de usar o W do inglês, utilizam o A. Mas o nome é coeficiente de partição. Tranquilo? Esse coeficiente representa a razão. A razão, né, uma divisão, entre a concentração de compostos na fase de N-octanol. Se você nunca viu, você vai ficar confuso. Então, tem uma quantidade que iria para a fase de N-octanol e a concentração na fase aquosa. Então, essa divisão entre o que a substância iria para o N-octanol e o que iria para a água, essa divisão dá o KOW. É assim que a gente mede. Eu vou colocar uma figura aqui para você entender como que isso é mais visual colocando numa figura. Eu já vou representar isso aqui pra gente. Após a mistura e a separação de fases. Então eu pego um composto, jogo em água, jogo em octanol, misturo, vejo quanto foi para octanol, vejo quanto foi para água e faço esse KOW, esse coeficiente de partição. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai ter que, por possuírem KOW muito baixo, POPs, então a gente tem que saber sobre KOW, POPs, ele fala, o que mais aqui? Miscibilidade, magnificação, concentração em produtores primários, solubilidade em água. Então, beleza. Uma característica do POP é que ele é pouco hidrossolúvel. Então, você tem que saber que o POP, ele não se solubiliza em água. Esse KOW é octanol, água. Certo, então ele interage, né, com lipídios, que seria mais próximo, né, ao octanol. Então é uma distribuição entre uma coisa apolar, que é o octanol, e uma coisa polar, que é a água. Beleza. Coeficiente de partição, que a gente discutiu. Qual que é o tema aqui? O tema é polaridade e solubilidade. Então, a gente vê isso em ligações, interações intermoleculares, para a gente discutir o quanto a polaridade afeta na solubilidade e como que a gente calcula isso. Termos e conceitos aqui que você tem que ter para entender e resolver bem essa questão. Que um composto apolar, ele é lipofílico. Então, o POP, ele é apolar e lipofílico. Por quê? Porque ele é hidrofóbico. Então, vamos lá, ó. Um composto apolar, ele gosta de outras coisas apolares. Lembra, chavão? Apolar se solubiliza bem em apolar, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, o apolar, ele gosta de outras coisas apolares, como gorduras. Então, o apolar é lipofílico, ele é amigo de óleos, gorduras e ceras, e ele é hidrofóbico, ele não gosta de água.
Então, isso é um composto apolar. Já o composto polar, por exemplo, é um composto que seja polar. Ele é lipofóbico, ou seja, ele não vai se dissolver em óleo, gordura e cera, e vai se dissolver bem em água. Por quê? Porque a água é polar. Polar dissolve polar. Ou seja, dissolve bem em água e mal em óleo. Então, um composto polar dissolve bem em água e dissolve mal em óleo. O POP é polar ou apolar? Ele é apolar. Por quê? Porque ele é pouco hidrossolúvel. Também é um outro conceito que podia estar aqui. Então, é lipossolúvel, se solubiliza em óleo, e hidrossolúvel. Então, são muitas palavras, mas é lógico. Lipo é gordura, hidro é água, fílico não gosta. Desculpa, fílico é que é amigo, né? Tem aquela... fílico é que gosta, que é próximo, e fóbico é que não gosta. Então, por exemplo, uma pessoa homofóbica não gosta de pessoas LGBTQIA+. Então, ela é fóbica, ela não gosta disso. Então, fóbico não gosta, fílico gosta. Beleza. Agora, qual que eu falei que tinha caído na Unicamp também, né? Então, isso daqui apareceu na Unicamp 2023, apareceu nos 2 vestibulares. Então, se eu tivesse visto a minha resolução, por exemplo, ou feito a prova, você ia ver que tem uma proximidade aqui com a questão que caiu sobre os polifluoralquilsulfatos, os PFAS, né? Aqui eu não consigo falar, PFAS, que são os poluentes persistentes também, só que eles usaram outra sigla aqui e mostrando isso sendo descartado em água e fazendo todo esse efeito de magnificação trófica, podendo entrar no olho, nos tecidos, e você tinha que interpretar essa figura. E coincidência? Eu acho que não, porque tem essa tendência de unificar os vestibulares. Talvez tenha rolado alguma conversa, não sei lá o que eles fizeram, mas achei uma coincidência? Acho que não, né? Ter caído na Unicamp e na FUVEST, sei lá, será um dia vão unificar? Então, beleza. Voltando para a questão, vou explicar o coeficiente de partição para você. Então, olha bem essa figura. Eu peguei uma substância, presta atenção, peguei uma substância branca e aqui eu estou representando o octanol como amarelo. Você pode pensar que o octanol é como se fosse um óleo, mas ele não é. Ele é uma substância transparente, mas ele é apolar como se fosse um óleo. Então, pensa o octanol como se fosse um óleo. Você pode pensar KOW, óleo, água. Você pode associar isso para facilitar. Então, eu peguei essa substância branca, que é o POP. Essa substância, ela é pouco hidrossolúvel. Se eu pegar o POP, que é essa substância branca, que é as bolinhas brancas, e jogar nessa mistura, e misturar e deixar separar, vai ter pouco dela, ó, só 3 em água, e a maior parte vai estar em óleo, ou vai estar em octanol, ou vai estar na substância apolar que eu tô aqui. Isso daqui é o que a gente faz para calcular esse coeficiente de partição. Então, por exemplo, o coeficiente de partição em octanol, concentração em octanol. Aí eu conto, ele é mais concentrado em octanol do que em água. No exemplo aqui do POP, o que vai acontecer? As setinhas aqui, ó, pra gente também, termos e conceitos que a gente teria que ter para resolver essa questão. Se você já sabe tudo isso, você chega aqui, coloca a expressão e fala, ele é pouco hidrossolúvel, então a solubilidade em água é baixa. Se a solubilidade em água é baixa, a solubilidade no apolar, no óleo, no octanol é alta. Então, se a solubilidade em água é baixa, ó, setinha para baixo, e em octanol é alta, se eu tenho um valor baixo na minha razão aqui, um valor pequeno embaixo e um valor alto em cima, o que vai acontecer com o meu KOW? Vai ser um valor alto. Então, se aqui for 5 e aqui for 1, vai ser 5. Se aqui for 10 e aqui for 1, vai ser 10. Então, se eu aumentar o valor de cima e diminuir o de baixo, eu vou ter um coeficiente de partição alto. Então, olha lá, presta atenção aqui. Alto coeficiente de partição, alto KOW, se o soluto é apolar, porque se ele é apolar, ele é hidrofóbico, não gosta de solubilizar em água, ele é pouco hidrossolúvel, não gosta de solubilizar em água, é liofílico, gosta de solubilizar em óleo, eles têm afinidade pelo óleo, e ele é muito lipossolúvel, gosta de solubilizar em óleo. Então aqui eu trouxe todos os termos para você entender o que está por trás desse coeficiente de partição, por isso que essa resolução sai depois, né, para eu fazer bonitinho, para você estudar pela questão. Então, beleza, agora que a gente sabe tudo sobre coeficiente de partição, como que ele funciona, um coeficiente de partição alto, o que é, a gente pode responder alternativa por alternativa. Então, os POPs, por possuírem KOW muito baixo, muito baixo não,
O POP tem KOW alto. Por quê? Porque ele é pouco solúvel em água e muito solúvel em octanol. Então ele tem o KOW alto. Os POPs não se solubilizam nem em água nem em octanol. Não, tá errado. Ele não se solubiliza em água, então é provável que ele se solubilize bem em octanol. Agora vamos para a alternativa B. O KOW, coeficiente de partição, não pode ser determinado para POPs, pois octanol e água são completamente miscíveis. Não. Água e octanol, ele é utilizado aqui na determinação do coeficiente de partição porque eles são miscíveis, eles não se misturam, formam uma fase aqui em cima e outra fase embaixo, então eles não são completamente miscíveis. Quando eles são miscíveis, formam uma fase só. Falso. C. Uma vez que os POPs, né, esses poluentes persistentes, né, se magnificam ao longo da teia trófica, sua concentração é maior em produtores primários? Então, não. Foi o que eu falei no começo quando eu li o exercício com você. Esses poluentes orgânicos, né, persistentes, né, de antichamas, aqui, né, eles são usados em esmaltes, maquiagem, é uma loucura. Aqui na questão da Unicamp, eles usavam em maquiagem para maquiagem durar mais, e aí começaram a parar. O que acontece? Se ele é descartado e cai na água, primeiro, produtores primários, né? Então vamos supor, foi incorporado pela plantinha, as microalgas ali tem uma concentração pequena, os pequenos crustáceos que comeram essa alga já vai ter ali um pouquinho maior, os pequenos peixes maior ainda, os peixes grandes muito maior e o ser humano que come esse peixe maior ainda. Então ela é maior nos produtores? Não, ela é menor nos produtores e vai aumentando conforme vai, né, tendo esse aumento conforme vai ter na teia trófica. Maravilha, tranquilo. Tá entendendo? Se não entender, deixa uma pergunta aí nos comentários que eu respondo. Então tá errado. D. Os compostos clorados, então o POP, que ele falou lá no começo, que geralmente são compostos organoclorados, né? Então os compostos clorados são pouco solúveis em água. Então ele falou que ele é pouco hidrofílico, tá? De forma que o NaCl pode ser considerado um POP. Não, pessoal, o NaCl não é um POP, o NaCl é um sal, né, o sal de cozinha, mas a função inorgânica dele é um sal, e o composto organoclorado é o quê? É uma cadeia carbônica C ligado em C, ligado em C, que tem um cloro ali naquela cadeia carbônica. Então é um composto orgânico que tem cadeia carbônica. Aqui no NaCl ele não pode ser considerado um POP, porque, primeiro, né, tem a questão da toxicidade, de bioacumulação, magnificação, isso não acontece com o NaCl, a gente usa NaCl, nada a ver. Então você marcou isso daqui achando, o NaCl é um composto, posso considerar ele um POP. Não tem nada a ver. Não é um composto orgânico, não é tóxico, não se acumula, beleza? E a E, né, só sobrou a E, mas vamos ver por que ela tá certa. POPs possuem KOW, coeficiente de partição elevado. Por quê? Já falei. Solubiliza pouco em água, muito em octanol. Essa razão vai dar um coeficiente de partição, KOW alto. Solubilizando-se mais facilmente na fase orgânica. O que é fase orgânica? Olha aqui no meu becker. Eu tenho a fase aquosa. Se eu tiver água e óleo, eu tenho a fase aquosa e a fase oleosa? Não. Eu tenho a fase aquosa e a fase orgânica, que pode ser um óleo, pode ser um octanol, né, que é essa molécula orgânica. Então, solubilizando-se mais facilmente na fase orgânica por serem substâncias lipossolúveis, sim, solubiliza-se mais facilmente no octanol, no óleo, que é a fase orgânica, porque ele é lipossolúvel, né? Que é o termo que eu utilizei aqui para explicar para você. Então aí tá tudo certinho, bonitinho. É uma questão, é um conceito que vale a pena a gente começar a estudar, e essa é uma questão boa pra gente estudar isso, né? O coeficiente de partição, porque caiu tanto na Unicamp, você pode ver nas playlists aí, quanto na FUVEST 2023. Então apareceu 2 vezes no ano, é um assunto aí que se destacou como novo, que vale a pena a gente dar uma olhada e estudar por questões. Beleza? Vamos para as próximas questões? Consegue, mas deixa curtida no vídeo, deixa aquela inscrição se você não é inscrito. Muita gente que assiste os vídeos não é inscrito, olha que tristeza. E se você puder dar um comentário para aumentar o engajamento e mais gente ter acesso a esse vídeo, ajuda muito. Beleza? Vamos continuar aí.